A palavra tem poder. Você com certeza já ouviu essa expressão. A palavra tem poder. E não é à toa, porque ela tem muito. Ela tem o poder de construir, de edificar, de manifestar, mas também de destruir, mas também de praguejar. E a questão é como você utiliza o poder transformador da palavra. De uma forma edificante, de uma forma construtiva, de uma forma gloriosa, maravilhosa, ou de uma forma tenebrosa, egocêntrica, egoísta e servindo aos egos, aos instintos. Então, aqui nessa aula você vai entender a forma correta e a forma errada, a forma não auspiciosa de você utilizar a palavra. É importante que você tenha consciência. A minha mãe já dizia, né? Quando eu era criança, eu às vezes ficava bravo com alguma coisa que não saía do meu jeito, né? E eu ficava, sei lá, falava alguma coisa negativa. Ela diz: olha, cuida com o que você fala, que passa um anjinho e diz amém. E, claro, isso de fato acontece, não que passe um anjinho e diga amém, mas você manifesta, porque a palavra tem um poder. Quando, assim como diz ali, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então no princípio era o verbo fez-se carne. Então quando você traz a tua palavra para o plano físico, você projeta algo, seja de luz ou seja de sombra. Olha só como é poderoso o que você fala. Sobretudo quando é de mãe para filho, mãe para filha, né? Tem uma conhecida minha que o pai dela disse: "Você nunca vai achar homem". E aí ela tirou uma crença que até agora não achou, né? Então passa muito tempo assim. Ela queria, né, achar alguém e aí fica com essa dificuldade porque cristalizou o poder da palavra que era do pai dela, né? Então, claro, sem consciência na época, né, acabou praguejando dessa forma. E aí é uma indução hipnótica em algum nível. Então, tendo isso em vista, que todos nós possamos ter consciência daquilo que nós falamos. Porque até quando você é um terapeuta, eu sei que eu tenho um público de terapeutas, né, de radiestesistas, quando você fala alguma coisa para o seu cliente, para o seu consulente, ele toma como verdade. E como já diz o próprio livro de ouro de Saint-Germain, você tem responsabilidade sobre o que acontece com ele a partir do que você fala. Como assim? Deixa eu explicar. Então, vamos supor que você, terapeuta, vai lá e diz: olha, se cuida que você vai ser traído. Ou se você é cartomante, pega de umas cartas ali e vê que vai ser traída a pessoa. E aí você fala: olha, toma cuidado que daqui de um tempo você vai ser traído. A pessoa toma isso como verdade e fica vibrando tanto nessa palavra, tanto nesse pensamento, que gera formas pensamento de traição. E aí, por mais que o cônjuge, né, que o marido, que a esposa, nem fosse trair, mas entra nessa psicosfera, nessa aura, que a pessoa acaba até atraindo essa linha de tempo para ela, de tanto ficar vibrando nisso. Então, tudo que a gente coloca energia cresce. Se você coloca energia que vai ser traído, você vai ser traído, porque você está manifestando isso na sua vida, por mais que seja inconsciente. E agora você percebe que, ok, acontece essa traição, mas se o terapeuta não tivesse falado isso, talvez isso nem fosse acontecer. Percebe a implicância que tem a palavra? Então, realmente, tem um peso muito grande, assim como adivinhações, né? Então, muitas vezes tem uns adivinhos, né, que dizem a sorte das pessoas. Eu, honestamente, não faço isso. Eu não recomendo que as pessoas façam, de procurar adivinhações ou de proferir adivinhações sobre a vida da pessoa, sobretudo se é alguma coisa negativa, porque acaba influenciando bastante a pessoa. E quem fala isso tem uma responsabilidade sobre isso. Claro que a gente entende que quando a gente trabalha com o Espírito Santo, nós acabamos tendo vários dons que se manifestam, dons divinos, dons sagrados, como falar em línguas, como pregação profética, como sabedoria vinda do Espírito Santo. Então, esses
essas atribuições fazem com que muitas vezes a pessoa fale. Mas se você for para profetizar algo na vida da pessoa, que seja algo construtivo, que seja algo edificante, que seja algo que vai fazer com que a pessoa se inspire e transcenda as limitações. Essa é a palavra viva de Deus. É uma palavra de luz, é uma palavra de alento, é uma palavra de amor, é uma palavra de bem-aventurança. Não uma palavra de desalento, não uma palavra de inconformismo, de desespero, de desesperança. Claro que não. É uma palavra de amor. Então, tendo isso em vista, você percebe como é importante você ter consciência daquilo que você fala. Então é importante você pensar antes de falar às vezes. Ah, falei por impulso. Isso acontece muito. Muitas pessoas reclamam. E a reclamação tem um poder destruidor muito grande, sobretudo para quem reclama. Ah, que droga, isso não deu certo. Realmente, vai lá, reclama e acaba vendo a perspectiva com o copo meio vazio em vez do meio cheio, né? Vai lá, a pessoa e reclama. O que é reclamar? É reclamar aquilo que passou. Então a pessoa vai lá e reclama sobre algo, ela acaba atraindo mais ainda isso que ela reclamou. Portanto, é questão de inteligência você não reclamar mais. Ah, Murilo, quando eu vi eu já reclamei, quando eu vi eu já praguejei, o que eu faço? Não tem como desfalar. Realmente, não tem como você desfalar o que você falou. Tinha um ditado quando eu era criança, diziam, né? 3 coisas que não voltam: a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Mas então, a palavra dita, não tem como você desfalar o que você falou. Mas você pode fazer uma coisa, você pode projetar uma sombra em cima. Ah, que droga, minha comida queimou. Gratidão por ter comida. Gratidão por ter um fogão, gratidão por ter a oportunidade de fazer outra comida, gratidão por ter um corpo para nutrir, gratidão por ter uma casa, gratidão pela abundância que a mãe natureza nos fornece. Percebe como isso traz uma nova oitava? Então, a partir de agora, esse é o dever de casa que você vai ter. Como o Mestre Cristo nos ensinou, vigiai e orai. Sempre que você se vê, ou você vê que fala alguma coisa, você pode falar imediatamente, cancela. E você cancela, você dá uma palavra, cancelou aquilo ali. E aí você joga uma luz em cima. Então vamos supor, ah, tomara que dê errado. Oh, cancela. Eu desejo a sorte profunda. Eu desejo a bem-aventurança para isso. Ah, tomara que se estrepe. Eita, cancela. Tomara que a justiça divina se realize. Né? Então, realmente, você traz uma nova oitava. Você tira o peso das suas costas. Você tira a consequência kármica das coisas que você fala. Então, isso é muito sério. Isso é muito profundo. Então, que de sua boca possa sair apenas exclusivamente palavras de edificação, palavras de luz, palavras de amor, palavras de esperança, palavras de sabedoria.